Os fundos de investimento imobiliário têm a mesma estrutura do que um fundo de investimento, o que muda é o seu ativo objeto, o que ele vai comprar. Comprando imóveis. Você vai comprar um pedaço daquele fundo, uma cota, e aí sim você vai fazer parte como dono daquele empreendimento, daquele local, daquele shopping, daquele cemitério. Compra hospitais, você abre centros universitários, lajes corporativas. Você consegue com 100 mil reais comprar um lugar que você nunca poderia comprar. E também compra fundos para renda fixa atrelada a imóveis, como LCI e CRI. Diferente dos fundos de investimento, porque eles são condomínios fechados, também são negociados na Bolsa de Valores. Fundos de investimento geralmente são condomínios abertos e não estão na bolsa, estão simplesmente nas distribuidoras. O objeto dele é um fluxo de caixa constante, protegido da inflação, como são os investimentos em imóveis. E quando você compra um fundo de investimento imobiliário, você compra uma cota, um direito sobre aquele fundo. E o que esse direito te dá? Você pode comprar uma cota, uma única cota lá no home broker, e o que aquela cota vai te dar? Número 1, ela vai te dar o direito de receber os aluguéis provenientes daquele imóvel ou os juros provenientes daquele papel que aquele fundo de investimento comprou, ou os rendimentos oferidos por um fundo que compra o tijolo, ou tijolo é a classificação, ou o papel, e aí você recebe de maneira indireta se você for aplicar no fundo de fundo. Então, o primeiro direito que você tem ao comprar uma cota é receber os proventos, os direitos sobre os proventos, ou seja, aluguéis, que geralmente são pagos no dia 15 de cada mês. Então, se você for querer mais ou menos avaliar quando é que você vai receber esses dinheiros, é mais ou menos no meio do mês, dia 15 mais ou menos. Então você é um cara diferenciado, recebe dia 20, você recebe dia 1º, e agora se você quiser uma nova forma de renda, você vai colocar lá no dia 15, que é quando os fundos imobiliários te pagam. Geralmente eles fecham a distribuição no dia 30, então quem está posicionado no dia 30, exatamente no dia 30, recebe. No dia 1º, se você estiver fora, você não recebe. Ah, eu vendi lá no dia 10, eu recebo proporcional? Não, é simplesmente no dia útil, o último dia útil do mês é o dia que vai fechar para quem quer receber os proventos, então você tem que ficar até o último dia do mês. A segunda coisa importante, é importante falar, você tem um segundo benefício em comprar a cota, é você participar das assembleias. Como toda boa assembleia, ninguém gosta de participar. Isso é verdade. Você tem lá a assembleia dos cotistas e ninguém quer participar. E isso causa um problema, porque geralmente as coisas são discutidas, coisas importantes são discutidas ali, como troca de gestor, como substituição do administrador, alteração do regulamento do fundo, propostas de comprar novos imóveis. E aí acaba que o cara fica meio que rendido nessas situações, os cotistas, os minoritários. Então existe um movimento em que alguns cotistas estão se reunindo, ligam para outros cotistas, vamos lá, vamos participar e tal, não vamos deixar ele comprar esse imóvel, que esse imóvel está ruim, está sucateado, tem alguma coisa esquisita. Então, está tendo esse tipo de movimento, uma união dos minoritários e eles estão batendo de pé nas assembleias e estão conseguindo os seus direitos. Isso é importante se você quiser ser um cara atuante quando você está falando de muitos milhões de reais que você vai colocar nos fundos de investimento imobiliário. E por último, terceiro e grande benefício de comprar uma cota, eu já falei da primeira, receber os proventos, os aluguéis. A segunda é participar das assembleias com direito de voto. E a terceiro que eu acho muito importante no final de 2019, foi a coisa mais importante do mercado financeiro, que é I made a deal
nas chamadas de capital de fundo, nos follow-ons. O que é isso? Quando você compra uma cota, você agora é o cotista daquele fundo, você tem direito. Se o fundo ele quiser aumentar o patrimônio, ele tem que pedir permissão para você. E aí ele fala preferencialmente para você, olha só, Arthur, seguinte, eu estou querendo aumentar o meu capital, porque inicialmente a gente conseguiu aqui 100 milhões de reais, a gente comprou tudo que a gente podia comprar e como um bom aluguel, tem uma hora que você aluga tudo e não consegue mais crescer. Você não consegue mais crescer, você comprou um prédio, 100 milhões de reais para comprar um prédio, está tudo alugado, você está recebendo o máximo possível. Como é que você faz para esse fundo crescer? Está parado, o aluguel é parado. Não tem jeito. Então nessa hora ele precisa pegar mais dinheiro e comprar um outro prédio para alugar tudo e aumentar o rendimento daquele fundo. Só assim. Então ele pede dinheiro de fora, faz o follow-on, faz a chamada de capital de fundo. E aí ele te pergunta, porque você é o cotista, e aí, você quer aumentar o teu capital? Você é o preferencial. E aí eu te deposito aí na sua conta da corretora já um direito de subscrição que geralmente termina em 12. Então você tem lá um ticketzinho e tem um número no final. Você que já deve estar mais familiarizado no mercado de bolsa, você sabe que o ticket é formado por 4 letras e um código numérico. Então, quando você tem um direito de subscrição, você tem 4 letras e o código de subscrição. E aquilo ali você pode fazer o seguinte, você pode executar o seu direito de subscrição, ou seja, você pode ir e acionar lá no seu broker, lá na sua corretora, que você quer exercer o seu direito de subscrição, aumentando o seu capital naquele fundo, que você acha que aquele fundo é interessantíssimo. E eu quero manter a minha proporcionalidade do meu capital. E aí, a partir desse código que tem as palavras e o número, você consegue exatamente isso. E aí, outra coisa é você, não quero participar. Você pode pegar isso aqui e vender a mercado, vender lá no broker para alguém que queira esse direito de subscrição. Então esse é um ponto importante, é um direito seu participar do mercado, um direito de subscrição. Direito de subscrição, é exatamente isso. Bom, e aí, como é que você vai ganhar dinheiro ao comprar essa cota? E por que eu falei que o direito de subscrição foi muito interessante no final do ano passado? A gente nunca viu os fundos de investimento imobiliário ganhando tanto ganho de capital como foi no ano passado. Você participava de um follow-on, de uma subscrição, de um IPO, pagando lá R$90, no outro dia o negócio estava 110, 105, 120, 125, 119, aumento muito grande, o que a gente chama de flipagem. Você compra na subscrição, você compra no follow-on, na oferta inicial, na oferta secundária, e quando aquele período lá de 14 dias úteis para fazer o processamento e cai no mercado, na bolsa para quem não comprou, aquele valor sobe demais. Esse é o chamado movimento de flipagem. E todo mundo que estava fazendo isso estava ganhando dinheiro. Isso não é garantia de aspecto futuro, de ganho futuro, mas era um movimento que estava sendo feito e é um movimento que você deve se atentar, porque se você tem um direito de subscrição, você deve se preocupar com isso, com os ganhos de capital subsequentes. E ganhos de capital é uma segunda forma de você ganhar dinheiro quando você compra uma cota de um fundo. Porque a cota te dá direito ao provento, mas aquela cota ela pode subir de preço. Ela pode subir de preço em razão da qualidade de gestão daquele fundo ou da qualidade do imóvel daquele fundo. Às vezes é um shopping, aquele fundo ele comprou um shopping por R$1 bilhão. Aquele shopping, quando ele foi adquirido, não estava com 100% das lojas, e aí todas as lojas estavam alugadas, e aí começou um movimento que todo mundo quer ficar naquele shopping, o preço do aluguel das lojas sobem, e aí o preço dos dividendos sobem, e aí automaticamente ocorre o quê? Muita gente quer participar daquele fundo e a cota eleva. Ou você pode ter um movimento contrário, você pode ter um prédio alugado por um órgão público, por exemplo, Petrobras. Petrobras alugava todo um imóvel lá no Rio de Janeiro e esse fundo era dono desse prédio. Petrobras falou o seguinte: vou ter que ir embora. Saiu, desocupou todo o prédio. O que aconteceu com aquele prédio? Ficou vazio, ou taxa de ocupação zero. O que aconteceu com a taxa, com a cota? Caiu, porque não tinha mais dividendos. Ninguém estava pagando aluguel porque não tinha ninguém lá. Então, quando você compra
no fundo de investimento imobiliário, esses são os ganhos possíveis, os ganhos de capital, os proventos e os direitos de subscrição. Mas também você tem um risco de mercado, que é o fato daquela cota cair quando, por exemplo, acontece um desastre desse de o seu único inquilino sair fora.